Olá, meu nome é Ariane Pinheiro e esse canal é o Dorcas Costura. Dorcas Costura foi feito para você que é aprendiz de costureira e que deseja ser uma costureira bem-sucedida. E aqui nesse canal nós vamos falar sobre várias ferramentas, sobre aviamentos, sobre os lugares onde você pode achar as melhores ferramentas para que você possa dar continuidade a esse sonho tão lindo que é de costurar e ser uma costureira bem-sucedida. Esse canal foi feito exatamente para você, mas para que isso aconteça, você precisa ser inscrito no canal e você precisa deixar o seu like para que a gente possa fazer esse canal crescer. Vamos lá? Então vamos dar continuidade ao vídeo anterior, né? O assunto de hoje é descobrindo o que vem antes, a ideia ou a ferramenta. Eu ainda não contei a minha história para vocês, mas eu vou começar contando a minha história. A minha história com a costura, ela começou desde cedo, né? Desde que eu era criança. A minha mãe, ela era autodidata, ela não aprendeu num curso, ela não foi se ferramentar para fazer uma roupa para mim. Ela não teve essa oportunidade. Então, eu me lembro um dia que a minha mãe, ela fez uma jardineira azul para mim, toda preguiada. E eu fiquei me sentindo linda. E aquela roupa ficou linda para mim, porque foi a minha mãe que fez. E eu senti um orgulho dela, igual a minha Sarinha. A minha Sarinha, quando eu faço uma peça para ela fica muito grata e ela fica muito feliz. E ela me faz lembrar sempre da minha mãe. E a minha mãe não tinha muitos recursos para comprar ferramentas. Hoje, pra gente, o acesso é melhor. Então, hoje a gente consegue boas ferramentas, né, pela internet, nos armarinhos próximos da nossa casa. Então, e a acessibilidade hoje é muito melhor, né, gente? É mais moderno. Então, mas eu fiquei muito feliz, mesmo ela com pouco recurso que ela tinha, mesmo com os seus equipamentos ali, ela tinha uma boa máquina de costura que era da minha avó, e eu tive aquela infância, sabe, gente, daquelas máquinas de pedal, né, a minha avó tinha uma pretinha linda, né, que tinha aquela roda grandona assim, e era de pedal, era muito linda aquela máquina. Hoje eu fico, meu Deus, por que aquela máquina não ficou para mim, né? Mas a minha avó ainda é viva, é claro, mas não sei nem que fim deu, né? Sabe como é que é, né? Casa de vó, com certeza ganhou um dono. Mas foi assim a minha infância, né? A minha mãe, ela costurava maravilhosamente bem, fazia crochê. Minha mãe, ela era autodidata, ela aprendia sozinha. Mas eu precisei me equipar. Eu fui fazer um curso, eu tive uma oportunidade de fazer um curso numa instituição e, graças a Deus, eu consegui ser essa costureira que eu tanto sonhava. Então, você é assim, se você quiser fazer uma comida que alimente 5 pessoas, 8 pessoas, você tem que ter as ferramentas certas. Ou você pode fazer até numa caçarola velha, mas e no fogo aberto, mas não será uma comida gourmet como você, né, encontra num restaurante maravilhoso que tem todos os equipamentos modernos, né? Assim também é a costura. Você pode até conseguir fazer, você pode conseguir fazer à mão, você pode conseguir, mas não é a mesma coisa, não é prazeroso, você não terá aquele prazer de concluir a peça, né? Hoje em dia se fala muito em ser leve, então a costura ela precisa ser leve, porque além de terapêutica também, a costura ela é indicada pelos médicos para acalmar, para fazer terapia com alguns pacientes que precisam ocupar a sua mente, né? Precisa ser prazeroso. Tudo na vida precisa ser leve e prazeroso para que você consiga concluir. A costura, ela é assim, mas para que isso aconteça, você precisa se preparar. Você precisa ir atrás de um molde. Como é que você encontra esses moldes? Você pode ir até a banca de revista e escolher uma revista de moda. Bem atrás tem ali o molde, então você vai precisar de papel, né, de réguas, para que você
tire aquele molde dali e para que você conclua a sua peça. Você vai precisar e eu vou indicar para você as ferramentas certas que você precisa fazer isso. Fica aqui comigo no canal que você com certeza vai aprender como você vai tirar esse molde da revista, né? Então, e você também vai ter que ir atrás dos melhores tecidos. E isso vai te ensinar a você ser exigente. Quando você for comprar uma roupa já feita, uma roupa de fábrica, você vai olhar, vai sentir a textura do tecido, você vai ver que aquele tecido ali, se ele é bom, se é aquele tecido que você quer, você vai ver se ele é adequado, você vai olhar as costuras, se elas são bem feitas, então você vai ficar exigente. Isso é muito bom, né? Porque você aprendeu. Se você faz bem feito, por que você não merece algo também, né, bem feito pelas mãos de outras pessoas? Então você vai ficar mais exigente quando você aprender a usar as ferramentas certas. Você vai precisar de ferramentas que facilite o seu trabalho. Ferramentas essas que te equipem muito bem, né? Então, tem certeza que você vai querer continuar costurando? Então, eu vou dizer para você, é claro e é bom você ter coisas que facilite o seu trabalho, né? Não são qualquer ferramentas. Não adianta você, não vou aprender a costurar. E você vai lá na ferramenta do marido, pega aquela tesoura que ele ainda não usou, ou você vai lá e pega aquele alfinete que veio nas roupas de lojas. Não, 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 não. Não é assim. Você precisa aprender as ferramentas certas para que facilite o trabalho para você, né? Então, você precisa separar tudo que você vai fazer. É lógico e claro que você precisa ter investimentos. Então você vai investir, você vai comprar uma boa máquina, não precisa ser uma máquina cara, é lógico, nós já falamos sobre isso aqui, mas uma máquina que funcione, né? Se você for olhar lá na OLX, você vai encontrar no Mercado Pago, você vai encontrar máquinas que já foram usadas e são muito boas, né? Você sempre precisa se certificar se é algo, né, confiável, é claro. E você vai conseguir comprar a sua máquina, se você ainda não tem a sua máquina, né? Então, armarinhos também perto da sua casa, você vai encontrar as ferramentas certas. E se caso você tiver a oportunidade de comprar diretamente da loja, você precisa fazer um teste, você precisa fazer um curso naquela máquina para saber se aquela ali vai te servir, vai ser bom para você, para que seja prazeroso o seu trabalho, né? Então, é isso que nós vamos estar falando nesses vídeos e vamos prosseguir. A ferramenta de corte, nós vamos precisar de tesouras, né? De tesouras, né? Eu uso uma tesoura maravilhosa, gente. Vou estar tendo a oportunidade de mostrar para vocês. E a minha tesoura é o seguinte: eu tenho uma tesoura para cada coisa que eu vou fazer. Eu tenho uma tesoura para cortar papel, eu tenho uma tesoura para cortar as linhas pequenas, eu tenho uma tesoura que ninguém põe a mão nela, que é para cortar os meus tecidos, que ela tem que estar sempre bem amolada. Eu tenho uma tesoura para tudo. Então, as suas ferramentas, elas não podem ser usadas para outras coisas a não ser o fim que você precisa, que é para costurar. Então, eu vou estar mostrando para você cada ferramenta, uma por uma, e você vai aprender sobre elas, né? Aquela história de colocar o cadeado na tesoura, gente, existe. A gente tem ciúme das nossas coisas, claro, porque a gente consegue com tanta dificuldade muitas das vezes, né? E aí vem alguém querer mexer, não, e desamolar? Não, não pode, tem que ser uma tesoura boa e amolada, tá? Também quero falar do giz. Você vai precisar de um instrumento de marcação. E tem o giz para que você marque tecidos escuros e tem o giz para que você marque tecidos claros. Então, temos tudo isso no armarinho. Você vai precisar, porque na costura nós temos as medidas e você não pode fazer nada, vou cortar de olho. Não, gente, isso não existe. Você precisa marcar o local onde você vai cortar, né? Quando você vai tirar ali, colocou o molde em cima do papel e você vai tirar o molde para o tecido, você precisa ter esses instrumentos sim de marcação. Isso é muito importante. Giz é muito importante, tá bom? Você precisa ter entre o seu equipamento. Utensílio, tanto para alfinete quanto para prender os alfinetes, gente. Já viu aquele meme que é um perigo ir na casa da costureira?
Por quê? Por causa dos alfinetes? Isso é real. Então, gente, vocês precisam ter um lugar certo de colocar. Na minha máquina, ó, tá até aqui, eu tô bem pertinho dela, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Um imã para que eu possa segurar os meus alfinetes no lugar certo, né? E eu também tenho um porta-alfinete para quando eu for para a mesa de corte, coloco perto aonde eu estou trabalhando ali. E para quem tem criança, isso é muito importante. Você não pode deixar os alfinetes pela casa. Vamos prestar atenção. Então você precisa ter os seus equipamentos para que não cause acidente, até você mesmo, né? Então eu tenho para minha tábua de passar, eu tenho um local onde eu coloco os meus alfinetes, então a gente precisa ser bem equipada por causa dessas coisas, né? E você precisa também de agulhas, agulhas novas, né, para costurar a mão e a máquina. Olha, agulha, gente, você já ouviu falar que a agulha fica rombuda? O que é uma agulha rombuda? Uma agulha rombuda é quando ela bate em algum lugar e ela vai perdendo, ela vai ficando cega e ela vai perdendo aquela facilidade de perfurar o tecido e ela fica torta também. Você precisa ter agulhas extras para que você possa trocar as agulhas da sua máquina, porque às vezes você está costurando, aí o ponto fica feio, aí fica com aquela dificuldade, você precisa ter todo o cuidado que ela pode também envergar e quebrar, e isso não é bom, né? Você precisa sempre estar de olho nisso. E a agulha também, gente, de mão se troca, né? A gente precisa de ter, e tem agulha para tudo, para cada tipo de tecido, para cada tipo de costura, tem agulha para tudo. Você precisa ficar atento a esse tipo de coisa. Então você precisa ter essa cautela. Ah, mas não. Ah, eu costuro com qualquer agulha. Não é assim. Você precisa ter. Tem umas agulhas também que ela tem um fundo mais larguinho pra gente que não enxerga muito bem, igual eu, usa óculos, né? Elas são agulhas boas pra gente ter aquela facilidade de colocar a linha, né? Mas também tem alguns equipamentos, eu vou falar sobre eles, que nos ajuda a colocar a linha no fundo da agulha também. Mas você vai precisar de estar atento à troca das agulhas, né? Isso é importante, Tá? Linhas para manter tudo junto, né? Você vai precisar da linha, porque a linha é a colinha do tecido. Então, gente, quando você vê uma promoção no armarinho que diz assim, linha 99 centavos, caramba, tá barato, eu vou lá, vou comprar 10. Não, fuja dessa loja, não é legal você comprar linha em promoção. Linha, ela tem que ser perfeita, nada de guardar, comprar um monte de linha se você não vai usar ela com frequência, porque a linha, ela se desgasta, ela fica velha e ela vai puindo, vai quebrando, e é muito difícil, quando você vai colocar na máquina, ela se parte e não é legal, você não tem prazer, porque você não vai concluir, vai ficar ruim, então não é legal você comprar de montão, aquele montão de linha lá na promoção. Não compre linha na promoção, eu não indico. Não é bom você fazer esse tipo de coisa, né? É melhor você comprar a linha, né, com olhar direitinho para ver se não tá uma linha velha se partindo, né, quebrando, para você não ter a dor de cabeça de fazer uma costura assim, não ter prazer naquilo que você tá fazendo. Então é melhor você prestar atenção quando você for comprar. E no armazenamento da linha, você precisa ter atenção. Tem pessoas que colocam, né, o tubo de linha um em cima do outro. Isso não pode, porque você vai fazer aquele atrito e vai acabar quebrando, deixando a linha com facilidade de quebrar. Isso não pode acontecer. Você tem que ter um local onde você tem que armazenar a sua linha e, se possível, no plástico original, no pacotinho ali original que ela veio. Por quê? Para não ficar exposta à poeira, à gordura, à sujeira, não é legal você guardar então a sua linha dessa forma, né? Empilhada, não é bacana. Ou exposta à umidade. Você precisa ter sempre um cuidado esse tipo de cuidado, na verdade, com a sua linha, em armazená-la, já que aquelas que sobram, né? Por isso que não é bom você comprar e guardar
por muito tempo. Mas caso você tenha aí um montão de linha armazenada, tem muitas coisas, né, que você pode fazer com a linha velha também, né? Tem vários artesanatos, é só você pesquisar que nada se perde, tá bom? Mas vamos ter esse cuidado. Não vai lá na promoção e comprar um montão de linha não, que você vai se dar mal, né? Não vai ser legal. Então, uma boa máquina de costura, nós já falamos sobre isso, né? Para desfrutar a excelência da costura. É necessário. Essa semana, a minha máquina, gente, ela deu uma panezinha, mas eu fiquei assim desesperada, porque eu tinha muita costura para entregar e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas graças a Deus a minha antiga me salvou. Eu tinha ela e ela era muito boa e eu comprei ela de segunda mão, tá? Não vá pensando que só a máquina boa que resolve o seu problema, que não. Eu tinha uma máquina que eu comprei de segunda mão e ela me valeu e muito. Ela me salvou. Então você precisa sempre ter uma boa máquina e uma reserva se for o caso. Se você pretende trabalhar e trabalhar muito, né? Então, vê aí, né? Da onde você vai comprar, se é confiável. E tenha sempre alguém que possa consertar de imediato a sua máquina. Tenha o seu mecânico, tá bom? Que isso é muito importante também. E máquina de overlock. No meu caso, assim que eu saí do meu curso, a primeira máquina que eu tive era uma overlock. E, gente, é ainda a minha primeira máquina. Eu amo muito, eu sou apegada a ela, né? Eu tenho uma, tá até aqui do meu lado, é a minha chinesinha. Muitas pessoas falam que a chinesinha, né, é difícil de colocar linha, que não é boa. Eu digo que é, porque a minha chinesinha é uma maravilha, gente. Eu comprei ela, nunca tive outra e é muito bom. Mas eu já digo para você, se você quer começar a costurar, compre primeiro uma máquina reta, é claro, mas a overlock você vai precisar dela, mas para mais tarde, para depois, e ela vai ser muito útil para você. A overlock ela vai fazer o trabalho de acabamento e vai deixar a sua peça como se fosse uma peça de loja. Vai ficar assim um trabalho profissional, ela vai limpar a peça e é muito bom você ter equipamentos que vão te trazer segurança, que vai te dar prazer em você fazer o seu trabalho com perfeição. Gente, eu vou ficar por aqui, que a gente vai continuar esse vídeo, essa mesma conversa, mas em outro vídeo para não se estender muito, né? E eu agradeço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, que a gente vai passear nessa estrada tão linda da costura. Você com certeza será uma costureira de sucesso.